A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. A informação. Jornal das 9, com a edição do José Rafael Lopes e José, Ministra do Trabalho, não adianta para quando será marcada a nova ronda negocial e admite que esteja presente a CGTP. A Ministra lembra que o processo negocial tinha atingido um ponto de ruptura na semana passada, mas que acederam ao pedido do Presidente da República, António José Seguro, para que as partes se voltassem a sentar à mesa. Sobre esta reunião de hoje, a Ministra destaca uma atitude negocial diferente. No entanto, ainda não foi desta que se fechou um acordo. O Governo, empresários e o UGT vão reunir mais uma vez para continuarem a negociar a revisão da lei laboral. Maria do Rosário Palma Ramalho não adianta para quando será marcada essa reunião, diz apenas que será para breve. O Governo tem a convicção de que o acordo é possível ou não estaríamos neste processo. E uma próxima reunião será marcada oportunamente e com rapidez. Mas acredita que basta mais uma reunião para chegar a um consenso? Depende muito da dinâmica da reunião. Estas matérias são complexas, os pontos que nos separam são obviamente os mais difíceis, portanto depende da dinâmica da reunião. Eu gostava. A Ministra diz que esta é uma proposta bastante diferente da inicialmente apresentada, fala até numa nova proposta. Sobre a CGTP, Maria do Rosário Palma Ramalho diz que o comportamento da Central Sindical foi sempre o mesmo de sempre, desde o início do processo, e sublinha que se a CGTP não é parceira do Governo na negociação, é porque ficou refém das próprias palavras. Ainda assim, a Ministra não descarta que voltem a sentar-se à mesa. Se a CGTP, apesar da posição que teve no início, resolver mudar de posição e vir querer negociar este anteprojeto, que é isso que estamos a fazer, naturalmente será bem-vinda para o fazer. Senão, nós continuaremos a ter em conta os contributos diversos que ela já apresentou. As declarações da Ministra do Trabalho a dar conta de um aproximar de posições sobre a reforma do pacote laboral. E na reunião, a CGTP não foi convidada para o encontro de hoje por se ter excluído do processo. Mas acabou por se manifestar à porta do Ministério do Trabalho, com o secretário-geral, Tiago Oliveira, a dizer que queria estar na mesa das negociações. Ele que ainda foi recebido, mas não entrou na sala da reunião. Sobre esta questão, o presidente da CIP perguntaram ao presidente da CIP sobre esta questão e Armindo Monteiro respondeu desta forma. Hoje creio que foi um dia bom. Gostaria de ter visto a CGTP com uma postura de negociação. Se a postura de negociação é retirem o projeto, isso não é uma postura de negociação. Uma postura de negociação é analisar medida a medida, e foi exatamente isso que fizemos, temos estado a fazer, e neste momento estamos mais próximos do que estávamos na semana passada. É um esforço feito por todos, incluindo o Governo, incluindo as confederações empresariais e incluindo a UGT. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal diz que foi um bom dia e que se avançou em algumas propostas de alteração à lei laboral. José, também a UGT fala num dia positivo. E numa atitude diferente do Governo e dos patrões, a UGT congratula-se com a postura do Governo depois do apelo feito pelo Presidente da República para que os parceiros não desistissem do processo. Mário Mourão assume que houve progressos para uma aproximação de posições, embora admita que ainda falta muito para se chegar a um acordo. Houve mais vontade negocial de todas as partes. Nós tivemos, de facto, a analisar os pontos mais fraturantes. Houve progressos no sentido de tentarmos aproximar. As propostas foram para cima da mesa, nós temos as propostas, vamos avaliar se há ou não condições para um acordo. Já o presidente da Confederação do Turismo, Francisco Calheiros, garante que se deram passos importantes, mas ao mesmo tempo lembra que para haver consenso ainda faltam. Não há acordo para nada ou há acordo para tudo até se chegar ao fim. Não vale a pena. Portanto, não vale a pena. Avançámos em todas as medidas que tivemos a analisar. Se no fim isto vai ser aprovado ou não, só no final é que se pode dizer não vale a pena ver 1 a 1, porque o que é hoje verdade, amanhã pode não ser. Francisco Calheiros após o regresso das negociações entre o UGT, patrões e o Governo.
E o secretário-geral do PS vai conversar com o líder do PSD, primeiro-ministro, sobre as eleições para os órgãos externos da Assembleia da República. José Luís Carneiro recusa que seja retirada a representação do PS do Tribunal Constitucional e diz estar à espera dessa conversa, ainda sem data, com Luís Montenegro. José Luís Carneiro rejeita que o PS não queira nomes do Chega no Tribunal Constitucional, mas não abdica da representação socialista. O secretário-geral do PS falou aos jornalistas à entrada da apresentação de um livro em nome próprio, em Lisboa. José Luís Carneiro confirmou que não há acordo para o Tribunal Constitucional, mas prometeu um diálogo construtivo para chegar a um acordo para um órgão que é fundamental. A representação no Tribunal Constitucional deve respeitar a representação política que garante a defesa dos valores constitucionais e do equilíbrio que sempre houve desde 1976 para a defesa dos valores constitucionais. E foi isso que nós procuramos transmitir, mas continuaremos empenhados para que se encontre uma solução. José Luís Carneiro garante, por isso, que o PS está empenhado a procurar essa solução. E as palavras de José Luís Carneiro surgem depois de André Ventura ter culpado o PS pelo sucessivo adiamento das eleições para o Tribunal Constitucional e para o Conselho de Estado. O Parlamento voltou hoje a adiar mais uma vez as eleições para os órgãos externos. Os socialistas admitem que pediram um adiamento e dizem que, apesar dos esforços envolvidos, ainda não foi encontrada uma solução adequada para os membros designados pela Assembleia da República, nomeadamente para o Tribunal Constitucional. André Ventura contraria essa ideia, diz que o PS continua a rejeitar a participação e a entrada do Chega nos órgãos de soberania. A informação que tenho, no momento, é de que o Partido Socialista rejeita que o Chega possa integrar, por exemplo, o Tribunal Constitucional ou até de participar na lista conjunta que fizemos há 2 anos atrás para integrar o Conselho de Estado, órgão consultivo do Presidente da República e onde estão, como se sabe, 5 membros eleitos pelo Parlamento. O líder do Chega acusa ainda o PS de ignorar a vontade dos eleitores e de querer paralisar as instituições. São declarações na sede do Chega, depois do Partido Socialista ter pedido o adiamento das eleições para os órgãos externos de soberania. No desporto, o Sporting joga amanhã com o Bodo Glimt na Liga dos Campeões. Rui Borges diz que o Sporting tem de fazer um jogo perfeito para passar à próxima fase. A equipa leonina está em desvantagem na eliminatória. Perdeu o primeiro jogo dos oitavos de final da Champions por 3-0 na Noruega. Como tal, para tentar essa reviravolta, Rui Borges diz em conferência de imprensa que o jogo de amanhã precisa de roçar a perfeição. Quer muito dar outra imagem, quer muito mostrar que é capaz de fazer e de continuar a marcar a história do Sporting de forma positiva, fazer algo inédito, extraordinário. Sabemos que temos que fazer um jogo quase que perfeito. Vamos à procura disso. A equipa, a ambição deles é enorme e eles têm-na demonstrado desde sempre, desde o primeiro dia que eu cheguei ao Sporting, e é isso que amanhã acontecerá com toda a certeza. Rui Borges, em conferência de imprensa, também Pedro Gonçalves falou aos jornalistas, disse estar alerta para o jogo, mas ressalva que a primeira missão do Sporting é conseguir marcar golos. O jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, este Sporting Bodo Glimt, arranca amanhã, quando faltar um quarto de hora para as 6 da tarde. E há relato e emissão especial aqui na Rádio Observador. Para já, José, 8 minutos para lá das 9 da noite. Vamos às notícias de âmbito local. A começar por Leiria, a Câmara Municipal aprovou um empréstimo de 25 milhões de euros para os danos causados pelas tempestades. A medida teve votos contra do PSD e do Chega, por considerarem o valor insuficiente para as necessidades do concelho. Os danos na cidade estão estimados em 193 milhões de euros. No Barreiro, o movimento Porta a Porta marcou uma manifestação para o próximo sábado, dia 21 de março. Esta manifestação está integrada no movimento nacional Casa para Viver, que reivindica o direito à habitação e o controle das rendas no distrito de Setúbal. Em Sintra, a PSP está a investigar a agressão a 2 jovens à porta da escola secundária Stuart Carvalhais. O caso envolveu cerca de 20 indivíduos que emboscaram 2 jovens. Os jovens que conseguiram fugir para dentro da escola, um com lesões e outro ileso. A PSP está no processo de identificação dos suspeitos. Em Vila do Conde, 8 pescadores foram resgatados com vida depois de um naufrágio a cerca de 13 km da costa. Alerta que foi dado depois do barco ter começado a meter água. Todos os tripulantes foram resgatados sem qualquer tipo de ferimentos. A Autoridade Marítima sublinha que a agitação marítima exige cautela redobrada no momento do resgate. Durante o dia de hoje, em Vila do Conde, estava emitido um aviso amarelo devido a ondas de 5 metros de altura. Em Matosinhos foi lançada uma petição pública contra a proposta de construção de uma nova marina numa das zonas de surf
mais conhecidas do concelho. De acordo com a comunidade local, a construção pode afetar as correntes e a formação de ondas no Pico do Pontão. A petição já conta com mais de 1.300 assinaturas e alerta que a construção pode trazer mais de 3.300 caminhões por dia para as ruas de Matosinhos, o que pode denegrir a qualidade do ar e a mobilidade na cidade. E em Aveiro há uma nova direção do Teatro Aveirense. Leonor Barata, bailarina e coreógrafa, foi anunciada como a nova diretora e também programadora do Teatro Aveirense. Ela que sucede a José Pina e assume o cargo com o objetivo de reforçar a dinâmica cultural da cidade e do Teatro Aveirense. José Rafael Lopes com o Jornal das 9.